Muito bem, são 8 horas mais 19 minutos, 8 horas 19 minutos, estamos de volta aqui no Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E agora vamos falar aí de um assunto que é muito interessante, principalmente para o conhecimento da população em si, que é exatamente a questão da liderança e gestão nas empresas. Na verdade é que as empresas estão em constante movimentação para manter o mercado aquecido e o consumidor ativo. Em tempo de recessão econômica, todas as ferramentas para assegurar o tripé, público, produto e vendas, são válidas. Porém, o item principal nas organizações ainda são as pessoas. E para falar disso, nós vamos conversar agora e dar o nosso bom dia à consultora de empresas Priscila Moreira. Falei agora certo o nome, né? Certinho. Eu tinha perguntado para a Nádia, eu tinha apostado que eu ia errar o nome, mas tudo bem, né? Não errou. É um prazer ter você aqui conosco. Igualmente, bom dia. Bom dia, né? Bom, vamos falar, eu já vou começar a falar exatamente essa questão da rotatividade, né? É uma coisa muito comentada nas empresas, entre as pessoas hoje. A rotatividade hoje, ela chega a ser um identificador de má gestão, má administração? De certa maneira sim, porque depende muito do segmento. Existem segmentos que a rotatividade, inclusive, é uma estratégia de negócio mesmo. Depende muito do foco do negócio e do segmento. Porém, a alta rotatividade, normalmente ela representa um custo muito grande para a empresa, e a causa dela normalmente está na falta de estruturação daquele negócio, de eu não saber exatamente quem eu devo contratar, de eu colocar pessoas não qualificadas em posições que necessitam de uma determinada capacitação. Isso são fatores que acabam contribuindo para essa alta rotatividade dentro dos negócios. Bom, e agora, como resolver, Priscila, né? Como resolver quando é problema, né? Sim, exato, tem que ter né? a solução. Exatamente, né? Como se pode ter essa solução? Por quais caminhos ela passa? Quando é problema? Sim, porque tem o Tem caso o da outro lado, né? estratégia, Exatamente. Então, quando é um problema, o caminho é realmente eu conseguir estruturar o meu negócio. Eu fazer a formatação dos trabalhos das pessoas, né? Da execução, das rotinas. Eu fazer uma estruturação mesmo, sabe? Eu colocar ali quais são os perfis das pessoas, o que eu quero, quais são as competências, quais são as funções, o trabalho de cada uma dessas funções, para que eu consiga fazer contratações mais acertadas. Às vezes eu tenho pessoas excelentes dentro da empresa que estão nos lugares errados e dão resultados ruins, mas as pessoas são boas e elas acabam saindo. Então a solução é realmente eu conseguir fazer essa estruturação do negócio, definir cargos, funções, perfis e competências, para que eu possa fazer contratações adequadas, para que eu possa adequar pessoas às funções, para que elas tenham melhores habilidades para trabalhar, porque dessa maneira eu consigo reter as pessoas que são boas dentro da empresa e diminuir drasticamente esse índice de rotatividade, porque demitir funcionário é muito caro e contratar também. Às vezes os empresários não percebem o alto custo de uma contratação, sabe? Mas a contratação ela também é muito cara. Então a rotatividade ela é um grande gargalo nas organizações por isso, porque contratar é caro e demitir é mais caro ainda. Porque se eu contrato mal, aquela pessoa não vai me entregar o que eu preciso. Eu estou pagando a ela um valor monetário para ela me devolver um resultado em forma de trabalho. E quando isso não acontece, isso simplesmente representa prejuízo para a empresa. E isso não é uma coisa fácil de se medir. Então, eu chamo de gargalo por isso, porque é um dinheiro que vaza dentro da empresa que a gente não percebe. Porque o funcionário trabalhando mal, isso significa necessariamente prejuízo financeiro para aquele negócio. Priscila, explica para o nosso empresário que está nos ouvindo agora, que está nos vendo pela multiplataforma. O empresário enxerga número. Certo. Ele pensa em dinheiro. Sim. Por que treinar o colaborador é mais barato
por que treinar o colaborador é investimento e não é gasto. E explica essa diferença, porque muitas vezes o empresário, mesmo com 10, com 20 anos de empresa, ele não sabe diferenciar o que ele está investindo, o que ele está gastando. Ele acha que é despesa ali, sim, gastar com treinamento, fazer o investimento. Explica isso para as pessoas, porque às vezes fica caro, a empresa não tem um manual, não tem um procedimento, aí ela tem aquela demissão, aquela rotatividade, aquela coisa toda, e é muito caro você treinar um profissional que tem que começar do zero, empresas que mexem com vendas, por exemplo. Explica essa diferença aí para nós. Sim, sim. O gasto, ele acontece quando ele não tem o retorno, né? Assim, não vai haver uma relação de retorno no resultado efetivamente. Quando eu faço esse tipo de estruturação no negócio, é investimento, porque eu vou conseguir dar um retorno mensurável pro meu negócio. A capacitação em si, dependendo de como ela é feita, ela é gasto. Porque não adianta, igual você mencionou vendas, eu posso gastar rios e rios e rios de dinheiro com capacitação e não ter resultado. Porque às vezes eu treino, existem diversos contextos. Eu treino as pessoas, elas aprendem, chegam na empresa cheia de gás para aplicar aquilo ali, mas a cultura da empresa não é compatível com aquele treinamento que aquela pessoa teve. Ela então vai ficar frustrada, talvez passe a se comportar pior do que antes e o resultado dela, em vez de melhorar, vai cair. Ou seja, a empresa investe num treinamento que ela própria não absorve o treinamento. Exatamente. Eu estava lendo uma reportagem da revista Harvard, uns 10 dias aí para trás. Eu até falei os números errados outro dia em outro lugar, mas agora eu me lembro bem. Nos Estados Unidos existe um investimento anual de 200 bilhões de dólares. Desses 200 bilhões de dólares, os empresários estimam que apenas 10% tem tido o resultado efetivo. Todo o resto eles acham que estão jogando dinheiro no lixo. E a falta é justamente essa questão da estruturação, porque a capacitação ela precisa ser linkada diretamente com os objetivos do negócio, com os objetivos daquele setor, com os objetivos daquele cargo ali, porque senão eu não vou conseguir o resultado que eu espero. E a insatisfação gerada nas pessoas vai fazer com que elas saiam. E a insatisfação gerada no empresário vai fazer com que ele demita. E aí eu vou acumulando custos altos nessa coisa da rotatividade, porque eu contrato e isso é caro, eu demito e isso é caro. Então, respondendo à sua pergunta original, a questão da capacitação, né, o porquê que é mais barato capacitar do que contratar, de novo, é justamente porque a pessoa, até que ela aprenda o serviço da empresa, o serviço que ela vai ter que efetivamente executar, até que ela entenda a cultura daquela empresa, até que ela abrace aquela causa, se apaixone por aquele negócio, isso leva tempo, não é da noite para o dia. E aí, é só depois que essa pessoa entra nesse clima, é que ela vai conseguir produzir e devolver para a empresa o resultado que a empresa precisa. Se eu contrato mal, eu não consigo efetivar esse processo. A pessoa não se apaixona, ou a pessoa não entra naquilo ali, ou a pessoa não compra aquela ideia e ela não produz o que ela deveria produzir para dar o retorno financeiro para aquela empresa. E como contratar bem? Com a estruturação. Eu preciso saber, para cada cargo que eu tenho, eu preciso saber quais são os cargos que eu tenho na empresa, porque às vezes eu encontro empresários que nem sabem quais são as necessidades de funções que eles têm. Então eu preciso saber qual é a estrutura da minha empresa, os setores dela, quantas pessoas eu preciso em cada setor desse. Para cada uma dessas funções eu preciso saber que função é essa, para que essa função existe, que retorno que essa função tem que me dar, sabe? Quais são as atividades que essa pessoa vai fazer e quais são as competências mínimas necessárias para que essa pessoa execute essa atividade. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas eu preciso para executar determinado conjunto de atividades, eu preciso de certas habilidades para aquilo ali. Não é qualquer um que executa qualquer atividade. A gente não é detentor de todo o conhecimento do mundo.
somos seres limitados, cada um com suas habilidades e competências. Então, para resolver essa questão, a gente tem realmente que ter esse conhecimento, mas não é só ter esse conhecimento. Depois, tem um segundo passo, porque eu preciso usar esta informação de uma maneira estratégica. Então, eu sei quais são os cargos, eu sei o objetivo desse cargo, eu sei as atividades e as competências mínimas necessárias para a execução dessas atividades. Então, agora eu tenho que fazer a contratação das pessoas com base nisso. Eu tenho que fazer uma contratação efetiva pelas competências requeridas, pelo perfil e competências requeridas para cada uma das funções que eu tenho. Muito bem, são 8h30. Nós estamos entrevistando aqui a consultora de empresas Priscila Moreira. Estamos falando exatamente sobre essa questão de gestão, liderança, rotatividade, contratações. Agora, Priscila, entre 2013 e 2016, veja bem, não é um número pequeno, não é? Mais de 341 mil empresas foram fechadas no Brasil. Esses são dados do IBGE, sendo 76% voltadas para o comércio. Aí eu pergunto para você, primeiro, obviamente não é positivo fechar empresas, não, né? Não é positivo. Mas pode-se identificar esse problema e o que fazer para conviver com essa mudança que o mercado está implantando? Olha, pergunta difícil que você fez. Porque, na verdade, o que acontece? As empresas fecham por N motivos. Pode ser somente má gestão, pode ser um negócio que foi aberto num local que não tem receptividade para aquele negócio ali. Sim. Enfim, podem ser N motivos. O que você, enquanto empresário, ou eu, enquanto empresário, podemos fazer para poder minimizar esse risco? O primeiro passo é realmente a estruturação do negócio. Empresas, gente, elas são empresas. Isso é um fato que as pessoas precisam entender. Eu escuto muito coisas do tipo, não, minha empresa é pequenininha. Semana passada eu escutei isso. Não, minha empresa é pequenininha, não preciso disso não, porque é só eu e mais 2 funcionários. Tá, tudo bem, é você e 2 funcionários, é você e 1 funcionário, é você sozinho. Mas é uma empresa, e empresas, elas necessitam ser estruturadas para que a gente consiga medir direitinho todos os resultados que ela precisa alcançar, ou os lugares que ela não deve ir. Então, eu acredito que o primeiro passo seja a estruturação. E um segundo pilar muito importante que eu vejo, na minha visão, obviamente, é a questão da flexibilidade. Nós estamos vivendo numa era de muita mudança. Então, tem crise, essa acaba, depois outra vem. A tecnologia traz muitas informações, muitas mudanças, e isso impacta diretamente em muitos negócios. A gente sabe que até 2030, muitas das profissões que a gente conhece hoje, elas vão sumir e outras vão aparecer. Então, as empresas, além de estarem estruturadas, elas têm que ser capazes de serem adaptáveis, de estarem atentas a essas mudanças e irem se adequando para não morrer, sabe? Então, esses 2 pontos, eu acho que são essenciais para aumentar as chances de sobrevivência de um negócio nesse mercado tão acirrado que a gente tem. Pois você falou sobre esses 2 pontos, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Criatividade e gestão nos negócios. Como é que é possível, né, gerir nesse gargalo financeiro que o país vive, né? E como é que a criatividade pode ajudar exatamente nesse momento de gestão ao empresário? E, obviamente, aos empregados também, né? Claro, com certeza. Mesmo porque se uma empresa vai bem para todos, né? Da mesma forma como vai mal para todos. Eu acho que a criatividade, ela é muito importante, e eu não vejo ela como antagônica à gestão, não. Eu vejo como parceira, porque é com criatividade que a gente consegue descobrir maneiras de reduzir custos, por exemplo, de fazer uma atividade que a gente já fazia, mas de uma maneira melhor, às vezes mais barata, às vezes mais rápida. Às vezes eu consigo melhorar a qualidade de um processo de trabalho que era comum ali, ninguém prestava atenção, mas alguém teve uma ideia bacana ali e transformou aquele processo em algo assim muito mais prático, com uma qualidade superior e consequentemente reduzindo o custo. Então, criatividade, na minha visão,
ela é parceira da gestão. Eu acho que é através dela, e ela contribui, inclusive, para a questão da flexibilidade. Porque se eu sou aberta a ideias criativas, isso significa que eu sou flexível ao ponto de aceitar que a minha ideia talvez não seja melhor. Correto. O que seria um plano de recompensa, né, numa empresa, num trabalho? Como é que seria isso desenvolvido? Um plano de recompensa que tem vários nomes, né? Cada plano de bonificação, de recompensa, cada um dá o nome que deseja. Sempre tem um nome diferente, né, Priscila? Sempre. As pessoas Gostei de você vir falando, por exemplo, de rotatividade. Sim. Porque a gente passa muito tempo, eu mesmo tô nessa... Nájila é minha companheira antiga aqui, ó. Tá aqui a grande assessora de imprensa, Nájila Almeida, né? Não falar o tempo, não. Companheira antiga e tal. Então o pessoal fala, às vezes fala turnover e tal, tem o nome da moda que a turma vai mudando para poder ficar, mas rotatividade é esse o nome, é a palavra que tá no dicionário, né? Sim. Melhor. É do brasileiro, né? Palavra da língua portuguesa. Gostei disso. Então tem sempre os nomes diferentes, mas completa o seu raciocínio. Tem sim. Então, esse plano de recompensas, ele pode ser uma coisa simples, e aí voltando à questão da empresa pequenininha, né? Então, se eu sou uma empresa pequenininha, eu vou ter um plano de recompensa simplificado, né? Assim, que se ajusta ao número de pessoas e à operação do meu negócio. E o que é, então, um plano de recompensas? Bom, eu vou responder, obviamente, baseado na minha metodologia de trabalho, porque é da forma como eu acredito e utilizo e consigo trazer resultados positivos para os meus clientes. Mas um plano de recompensas a gente faz como? Após essa estruturação do negócio, a gente consegue, então, estabelecer objetivos e metas para setores e para cargos, para as pessoas que ocupam aquele setor, aquelas funções dentro daquele setor. E com base nesses objetivos, nessas metas, a gente estabelece a maneira de fazer o monitoramento do desempenho das pessoas ao longo de um determinado período. E o plano de recompensas, ele vem justamente para reconhecer, e aí não somente de forma monetária, porque o reconhecimento do trabalho das pessoas, ele não necessariamente precisa ser com dinheiro em espécie. Tem N formas da gente conseguir valorizar e recompensar um colaborador que é parceiro da empresa e que está trazendo resultados. Então, esse plano de recompensa nada mais é que um planejamento de reconhecimento e valorização das pessoas que estão efetivamente trazendo resultados positivos e contribuindo para o crescimento do negócio. Então, eu posso fazer isso com dinheiro, eu posso fazer isso com folgas, eu posso fazer isso com, que a gente chama dinheiro de plástico, né? Que são os cartões, vale alimentação, vale farmácia, vale qualquer coisa, vale combustível. Tem diversas. Hoje a gente tem uma grande facilidade, porque existem várias empresas que já fornecem esse tipo de serviço. Então, é mais fácil para o empresário adotar essa política, sem contar que esses prêmios não monetários, eles são muito bons para a empresa, porque eu consigo premiar as pessoas e isso não gera encargos e reflexos no salário dessa pessoa. Então, é bom para a pessoa porque ela vai receber valores extras, seja monetários, seja só de valor agregado, que vão contribuir com a qualidade de vida dessa pessoa, né, desse trabalhador, e é bom para o empresário, porque isso não vai impactar os custos dele, porque, infelizmente, assim, eu às vezes até fico com medo, mas eu falo isso sempre, a gente vive num país onde as leis trabalhistas são muito complicadas para o empresário, né, e aí o que acontece? Eu fico... Às vezes, o empresário, ele fica de pés e mãos atadas porque ele quer valorizar o funcionário, ele quer fazer um plano de recompensa, de bonificação, mas ele fica retraído, porque isso vai significar para ele um aumento de 40%, 50%, às vezes até mais, de impacto na despesa mensal dele. Então, essas alternativas, elas são boas porque elas vão ser assim, ó, se vai dar R$100, é R$100. Se vai dar R$1.000, é R$1.000. Não vai ter aqueles mais 50%, 60%, 40%, seja lá o que for, dependendo, né, muito de cada situação, de impacto em forma de reflexos impostos no custo da empresa. Então,
fechando um plano de bonificação, um plano de recompensa, é isso, é a gente fazer um planejamento de como é que vamos remunerar ou valorizar ou premiar aquele colaborador que está efetivamente contribuindo com os resultados do negócio, ou assim eu trabalho. Bom, para a gente fechar a nossa entrevista, Priscila, gostaria que você pudesse dizer primeiro, né, essa questão da como a liderança então pode ajudar em toda essa segmentação, como é que a liderança pode ajudar em todos esses preparativos e, por fim, esse planejamento que é preciso fazer para se adaptar à modernidade e à atual situação. E se é mesmo liderança, né? Se é isso mesmo que é. Por liderança, você está nomeando quem? Os funcionários líderes das empresas ou os próprios empresários? Os próprios empresários, né? Okay. E aí eu vou entrar também na questão de como que o corpo de funcionários pode ajudar, né? Nesse aspecto aqui. Porque hoje me parece que a colaboração é uma coisa que está sendo mais preciosa do que propriamente, né, aquela questão de eu peço, você executa, né? Sim. Bem, para que a gente consiga esse resultado, a gente necessita de uma mudança cultural. É preciso, de um lado, que essa liderança, os empresários, eles entendam o que é uma dor que eu vivo no meu trabalho, no dia a dia. Eles precisam entender que as empresas deles são feitas para dar lucro, mas que para chegar no lucro eu preciso realmente ter essa empresa estruturada porque eu possa medir. Não tem como eu melhorar o resultado de uma coisa que eu não dou conta de medir. Então tem que medir, e para medir eu preciso estar com as coisas estruturadas. Então essa questão da cultura organizacional, né? O que os funcionários veem ali, como a contratação, que era o assunto que a gente estava falando antes, a estruturação dos cargos, a forma como essa relação é estabelecida na empresa, isso é muito importante para esse resultado. Então, de um lado, essas lideranças, como você colocou, elas precisam entender esse ponto, se elas desejarem realmente um melhor resultado para a empresa, funcionários realmente engajados, rotatividade baixa, se não é a estratégia do negócio. Então, de um lado, é isso. Do outro lado, a gente também, ainda com essa questão cultural, nós temos hoje pessoas que trabalham de uma maneira onde elas, na visão delas, elas estão fazendo, muitas delas, não todas as pessoas, obviamente, mas é uma questão cultural e do nosso país, e aí não é só Montes Claros, não é só Norte de Minas, é uma questão cultural no nosso país. As pessoas trabalham como se elas estivessem fazendo um favor em trabalhar, e isso é um problema. Porque não é um favor, é uma parceria, é uma troca. Sim. E aí as pessoas do lado delas precisam entender essa parte também. Que elas não estão ali fazendo um favor. Elas estão ali fazendo uma troca, que elas aceitaram, inclusive. Foi um acordo comercial fechado que ambas as partes aceitaram os termos. Então, não é um favor. Eu acho que no dia que as lideranças conseguirem perceber essa parte da estruturação, de como as coisas precisam ser feitas, da estratégia que precisa ser estabelecida e seguida de um lado e do outro, as pessoas entenderem que elas estão ali para trabalhar, para contribuir, para somar, eu acho que teremos uma cidade melhor, uma região melhor, um país muito melhor. Muito bem, né? Nós conversamos então aqui com a consultora de empresas Priscila Moreira. Priscila, muito obrigado. O assunto é vasto, que agradeço. Né? O assunto muito. É vasto, né? Vamos ter que ter número 2, número 3, número 4. Estou às ordens. Tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço muitíssimo. Tenha um ótimo dia. Obrigado, então.